Apareceu. O sol apareceu. Onde a gente está aqui, a gente tem um pedacinho de céu azul. Apareceu, mas não se engane. Vai chover sim, não é só aqui em Maceió, não. Tá chovendo mais para cima, litoral norte, vai chover mais para baixo, interior, ou seja, estamos ainda preocupados. Quando a gente fala estamos, é o estado todo e quem monitora, né? Vinícius Pinho está aqui. Vinícius, desde terça-feira passada foi emitido um alerta, não é isso? De que poderia chover. A gente fez um ao vivo com a Defesa Civil falando que iria chover sábado, domingo. Se confirmou, alagou. Muitas garagens ficaram alagadas na Ponta Verde, né? No bairro Ponta Verde. Vale do Reginaldo, Satuba, Cratera, interior do estado, muita água, solo encharcado, ou seja, já choveu tudo e um pouco mais do que deveria cair só no mês de maio. É preocupante, Vinícius, boa tarde. Boa tarde, é preocupante sim, nós estamos em alerta máximo meteorológico e em alerta hidrológico aqui no nosso estado. Então, essa situação é muito preocupante porque há risco à vida da população que vive principalmente nas áreas mais vulneráveis, em grotas, em locais de áreas inundáveis. Então, nos preocupa muito essa situação, até porque nós ainda temos previsão de mais chuva nos próximos dias, principalmente hoje à tarde e noite e amanhã aqui no nosso estado. Hoje à tarde e noite deve voltar a chover aqui na região metropolitana. Nesse momento a gente tem um pouquinho de sol, né, Evandro? Mas deve voltar a chover nas próximas horas. À noite a gente pode ter volumes ainda expressivos de chuva aqui em Maceió, na madrugada também. Não só em Maceió, mas toda a faixa litorânea do estado, região da Zona da Mata. Então a gente tem que ter bastante atenção a essa situação. Vinícius, uma coisa que eu percebi é que assim, eu não vi aquela chuva caindo que a gente fala assim, eita, alagou. Não, eu vi uma chuva insistente, que ela foi enchendo, ela foi inundando, ela foi subindo na calçada e quando eu vi, entrou na garagem do prédio. É isso mesmo, ela tá chovendo numa quantidade que engana e de repente tá tudo alagado? Em alguns momentos a chuva foi mais intensa, mas ela é uma chuva contínua, uma chuva bastante volumosa e associado a rajadas de vento também. Exato. A gente tem muito vento acontecendo principalmente entre a tarde e a noite, que é o horário onde a gente tem mais vento aqui na nossa região. Mas as chuvas têm sido muito volumosas e constantes por vários dias seguidos e essa chuva que cai de forma constante, ela deixa o solo saturado e isso aumenta ainda mais o risco principalmente de deslizamentos de terra e alagamentos em áreas com deficiência de drenagem urbana. A gente tem imagens aí, né, de cortar o coração, pessoas que perderam tudo dentro de casa, água entrando, lixo, problemas aí com doenças, leptospirose, que isso já é o passo seguinte quando a água baixa. Enfim, cuidado com a água, tá chovendo, vai chover com maior intensidade, quais regiões? A gente tem previsão de mais chuva ainda para a região metropolitana de Maceió, tarde e noite de hoje e amanhã, região da Zona da Mata, toda a faixa litorânea do estado. Então essas são as regiões que demandam mais atenção e são as regiões que estão em alerta máximo, pelo menos até amanhã aqui no nosso estado. Olha, a gente tem também a bacia hidrográfica, né? A gente está falando aí do Rio Camaragibe, que envolve Matriz do Camaragibe e Passo do Camaragibe, o Rio Santo Antônio, que abrange aí São Luís do Quintude, e também as lagoas, né? Que estão com seu nível bem alto, é isso? Exatamente, nesses dois rios, tanto no Camaragibe quanto no Rio Santo Antônio, nós já temos pontos de transbordamento, nós estamos com um alerta hidrológico vigente, já tem água entrando nas casas da população ribeirinha, então essa é uma situação que a gente tem que ficar bastante atento, até porque o nível do rio ainda continua subindo naquela região. Outra preocupação grande em relação às lagoas, principalmente a Lagoa Manguaba. Ela está subindo de uma forma lenta, mas contínua. A gente está, neste momento, com o nível da lagoa na faixa de 2,40 metros e o nível de transbordamento da Lagoa Manguaba é 2,70. Então falta muito pouco para a lagoa transbordar, principalmente na região de Marechal Deodoro e em Pilar. Quanto mais chove no interior e essa água desce, é que a gente pode ter transtorno aqui. Exatamente, associado a isso a gente tem um problema da ressaca. Com a maré cheia e a ressaca, ela impede a saída, o escoamento da água da lagoa em direção ao mar. Então essa água que está chegando dos rios em direção à lagoa, ela fica represada dentro da lagoa, favorecendo ainda mais a elevação das nossas lagoas. E não há o que fazer. Não tem que fazer, infelizmente. É obedecer as ordens do Corpo de Bombeiros, seguir as orientações da Defesa Civil, para caso esteja numa área considerada vulnerável, numa área de risco, sair, porque em primeiro lugar a gente tem que preservar a vida da população. Essas lagoas, essa bacia hidrográfica aí, ela pode transbordar sim.
Os rios já transbordaram e as lagoas têm a tendência, sim, de transbordar ainda hoje. Preocupante, né, Fábio? Preocupante porque a gente está falando que... Isso é a previsão do tempo, né? Está dizendo que o sol abriu, mas não se engane. Vai chover muito ainda hoje, agora no finalzinho da tarde e à noite, e amanhã também. E no interior está chovendo, e pro litoral norte está chovendo, e litoral sul também está chovendo. Ou seja, está todo mundo em alerta e esperamos que não aconteça nenhum desastre, mas a gente sabe que nós vivemos em Alagoas, né? Um estado aí cercado de águas, enfim. Um último recado para quem está em casa? É importante ressaltar que mesmo que a chuva pare nesse momento aqui no nosso estado, a gente ainda está recebendo um aporte muito grande de água dos rios em direção à lagoa. Então, mesmo que pare a chuva, o nível da lagoa deve continuar subindo nas próximas horas. Muito obrigado, Vinícius, pelas informações. Fábio Araújo, a gente volta ao estúdio com você, meu amigo.